Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então nossa última aula hoje de matemática do primeiro semestre, né? A gente está na semana 13, né? Mas em relação às aulas, a gente vai falar sobre matrizes, vai iniciar o assunto de matrizes. E antes de eu começar, pessoal, a falar do conteúdo, né? Só para dar algumas orientações em relação às notas, né? Porque às vezes quando surgem algumas dúvidas, né? Vocês colocam, recebi ontem e-mails pedindo sobre as notas, ó. Só para recapitular. Então, vocês fizeram uma prova 1 e uma prova 2 no SIGA A, e aí lá no SIGA está lançado as notas da metade das listas e da metade do CAM. Então, essa semana ainda eu vou lançar a outra metade dos pontos das listas. E do CAM, essa aula de hoje vai encerrar, então, mais uma recomendação até domingo. Tá? Então, até domingo vocês vão ter o prazo para fazer as atividades referente à aula de hoje. E aí, segunda-feira, então, eu vou fechar as notas de matemática. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Beleza. Vou desligar minha câmera para a gente começar, então, a falar de matrizes. Então, pessoal, as matrizes, na verdade, uma matriz ela pode ser entendida como um arranjo retangular de números que vão estar dispostos, que vão estar organizados entre linhas e colunas, né? Então, por exemplo, a matriz A tem duas linhas e três colunas. Então, a matriz A tem duas linhas, eu faço essa leitura, né? E três colunas. Sempre a gente representa a matriz por uma letra maiúscula, né? E dentro dela, cada elemento a gente pode chamar por letras minúsculas, né? Mas o que é importante a gente entender aqui? Que ela tem duas linhas e três colunas. Agora, e esse conceito, né, de falar linhas e colunas chama-se então dimensão de uma matriz. Então, as dimensões de uma matriz nos dizem o seu tamanho, que é o número de linhas e de colunas, sempre nessa ordem. Então, a minha pergunta é: quais são as dimensões, então, da matriz D? Então, façam a contagem para mim. 4 linhas e 3 colunas. Quatro linhas e três colunas. Muito bem, Jordana. Então a gente vai representar isso, ó, de uma ordem de 4 por 3, né? Quatro linhas, três colunas. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem está chegando aí, coloca o oi, bom dia, professor. Estou escutando a aula. Entendido. Então vamos seguir, ó. Quais são as dimensões número 2? Então, vocês vão colocar lá no chat agora. Espera a Jordana para falar um pouquinho, porque senão os colegas não querem nem pensar. Ó. Número 2, façam a leitura. Quais são as dimensões da letra E? E digitam lá no chat para mim. Isso, Samara. Duas linhas por quatro colunas. E a Amanda colocou lá. É uma matriz 2 por 4. Muito bem, muito obrigado. Número 3. Quais são as dimensões da matriz F?
Fernando colocou lá, ó, 3 por 1, né? 3 linhas e uma coluna. Beleza? Então vamos adiante. Ok? Ou coloca lá no chat para mim, ok? Dimensão. Muito bem. Então, além da dimensão, a gente pode nomear os elementos da matriz, tá? Então, um elemento da matriz é simplesmente um dos números dentro dela. Então, cada elemento de uma matriz é identificado nomeando a linha e a coluna que ele aparece. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz G, né, que tem 9 elementos. E aí, por exemplo, se eu quisesse saber o elemento G21, então, o G21 é o elemento que está na segunda linha. Então, vou pegar aqui, ó, segunda linha e primeira coluna. Então, primeira coluna. Quando eu faço linha e coluna, eu vou encontrar aqui o elemento, então, que está na segunda linha, primeira coluna, que é o 18. A gente pode representar isso dessa forma, né? G21, né? O elemento... esse 21 aqui ele pode ser entendido como um sub, tá? Muitos livros de matemática vão aparecer, por exemplo, se a matriz A tem um elemento A, 2, 1, né? Então, A21, segunda linha, primeira coluna. Né? Ou que nem está escrito aqui, A21, ou G21, que é o elemento 18. Agora vou fazer algumas perguntas para treinar um pouquinho. G33, qual que é o elemento G33? Procuram lá na... Podem me falar ou digitar? 22. 22, muito bem, Jordana. 33, né? O Daniel e a Amanda também colocaram 22. Muito bem. Vamos seguir, então. Teste o seu conhecimento. Então, olhe para essa matriz e me digam qual é o elemento A13. Então, primeira linha, terceira coluna, o Daniel colocou lá 8. Então, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna é o 8. Muito bem, Daniel. A gente pode fazer algumas operações com as matrizes, né? Eu posso somar, posso subtrair, posso multiplicar, multiplicar por escalar, né? A gente vai ver algumas operações básicas hoje. Então, vamos olhar a operação da soma. Então, quando eu tenho duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, para mim somar duas matrizes, eu vou somar simplesmente os elementos correspondentes da A e da B. Ou seja, né? Eu vou somar o primeiro termo com o primeiro termo. Então, por exemplo, esse aqui seria o A11, vou somar com o B11. Então, eu tenho 4 mais 1, 8 mais 0, 3 mais 5, 7 mais 2. Então, resultante, 5, 8, 8, 9. Então, para somar a matriz, eu vou pegar o primeiro termo com o primeiro termo correspondente. E aí eu vou somar 4 mais 1, 5. Pessoal, para somar matrizes, tudo bem? Muito bem. Então, vamos testar aí, ó. Teste os seus conhecimentos. Tem uma matriz A e uma matriz B. Então, qual que é o primeiro elemento aqui? Vamos dizendo um a um. O primeiro elemento é o 7. 7. Muito bem. Segundo elemento aqui? 5. 5. Muito bem, Vitor. Próximo aqui embaixo? 4.
4, isso, Vitor, isso, Jordana. Aqui, 2. 2. Aqui embaixo, 1, 1. E aqui embaixo, 11. 11. Isso aí, obrigado, Vitor, Jordana, Jackson, Daniel. Isso aí, né? Moleza, né? Fazer soma de matrizes, né? Vocês vão gostar de fazer isso no CAM, parece uma brincadeira de fazer continha de mais e de menos. Claro que considerando toda a sua ordem. Lá no CAM nem sempre vai vir certinho esses quadradinhos, tá? Esses quadradinhos podem vir a mais ou a menos, mas é proposital para vocês fazer a correspondência. Se essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas, essa também vai ter 3 linhas e 2 colunas e vocês vão preencher certinho, tá? Professor, nunca vai vir, tipo, uma das matrizes com 4 linhas e outra matriz com 3? Isso, boa pergunta, Jordana. Dentro da adição e subtração, não. Sempre para somar ou subtrair, a ordem aqui da primeira tem que ser igual à ordem da segunda, né? Então, sempre para soma e subtração, isso tem que ser respeitado. Depois, para multiplicação, a regra é um pouco diferente. Mas na soma e na subtração tem que ser igual. Senão, não pode fazer a soma, né? Seguimos. Subtrair, então. Se eu tenho uma matriz C e uma matriz D, para fazer a subtração, é a mesma lógica da soma. Só que em vez de colocar o sinal de mais, vai colocar o de menos. Então, 2 menos 5, menos 3. 8 menos 6, 2. 0 menos 11, menos 11. 9 tira 3, fica 6. Então, essa aqui é a resultante, né? Mesma lógica da soma, só vai fazer a subtração termo a termo, né? Elemento com elemento, considerando sempre a sua posição. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e assim por diante. Ok, subtração? Ok. O único cuidado que tem que ter, né, na subtração é o jogo de sinal, tá? Geralmente tem que prestar atenção aí quem está subtraindo o quê. Então, nesse caso aqui, eu tenho, vamos ver para vocês testarem, é o x e a matriz y, e eu peço para fazer x menos y. Qual é o resultado do primeiro termo? 3. Próximo. 1. Aqui debaixo. 4, Jackson colocou lá, muito bem. E o último? (19). Eu acho que vocês vão gostar de fazer isso aqui no campo, porque parece um joguinho, né? A única coisa é cuidar, prestar atenção, né? Fazer a continha certa, né? E os sinais. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Multiplicação de matrizes por escalares, né? Então, o que é o escalar, né? Geralmente, um escalar a gente pode enxergar um número, né? Então, se eu tenho uma matriz A e eu quero multiplicar ela por 2A, eu vou ter o escalar de 2. Então, para multiplicar uma matriz por um escalar, você vai pegar o 2 e vai multiplicar com cada termo. 2 vezes 10, 2 vezes 6, 2 vezes o 4 e 2 vezes o 3. Então, está aqui representado, ó, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Então, tem uma matriz resultante por um escalar. Ok? Ok. Agora vamos testar isso aí. Então, resolvam para mim. Tem a matriz B e eu quero menos 3B. Quanto que vai dar o primeiro resultado?
12. 12 positivo, né? Muito bem, Jordana. O Daniel também colocou lá, 12 positivo. Menos 3 com menos 4, 12 vezes, né? Próximo termo. 6. Muito bem, Daniel. 3 vezes o 2, 6 positivo, né? Menos com menos, mais. 3 vezes 7, menos 21, o Daniel colocou lá, sinal negativo, né? Menos com mais, menos. E menos 3 vezes 1, menos. Menos 3. Isso aí, Vitor. Isso aí, Daniel. Então, cuidar aqui o joguinho, né? Multiplicar, então, 3 é fazer 3 vezes cada uma delas. Beleza, vamos seguir então. Próxima questão, multiplicação. Então estava muito fácil, né? Vocês vão dizer, não, professor, isso daí tá uma brincadeira, parece um conteúdo de criança, né? Mas é bem bom, né? Da gente fazer algumas coisas às vezes mais simples, né? Mas agora a gente vai fazer a multiplicação de matrizes. Então prestem bem atenção que a multiplicação de matrizes não é da mesma forma que multiplicar o escalar, né? Porque parece que tudo que a gente vai aprendendo, né, pela lógica seria multiplicar direto. E na multiplicação não segue essa lógica, né? Então, para multiplicar matrizes, a gente vai multiplicar ela fazendo um procedimento que é pegar a linha vezes a coluna. Tá? Acho que é importante também eu explicar o porquê de uma aplicação prática, dizer, professor, por que isso, via de regra, não seguia a lógica que a gente estava fazendo, né? Então, tem uma justificativa, tá? Em termos práticos, eu posso dar algumas aplicações para vocês. Por exemplo, se você quisesse analisar uma compra, né? Você tem uma tabela de compras e uma tabela, né, uma matriz de compras e uma matriz de preço. Então, quando a gente vai multiplicar os elementos, então, por exemplo, o primeiro produto tem um preço, o segundo tem outro preço, então eu vou fazer essa multiplicação, né, cruzada, que chama-se linha por coluna. Outra aplicação prática que a gente consegue multiplicar e entender o objetivo da multiplicação de linha por coluna por exemplo, no jogo de futebol, quando você faz a tabela de pontuação, né? Se ganha é 3 pontos, né? No futebol, em via de regra, ganhar é 3, perder é 0 e empatar é 1. Tá certo, minhas análises? O professor faz tempo que não acompanha o futebol. É isso, né? 3 pontos se ganha, 1 se empata, 0 se perde. Tá? Então, quando a gente vai ter o resultado disso, a gente tem que meio que fazer cruzado, né? Se a pessoa, né? Vamos imaginar assim, ó. Então, eu tenho aqui 3, 0 e 1, né? Então, essa é a pontuação. E ele no lado, tu vai colocar, por exemplo, se o primeiro venceu, 1 vezes 3, 3 pontos. Aí ele perdeu 0, se eu pegasse 0 vezes 1, daria 0. Aí vai, se ele venceu, né, daí claro que os outros vai zerar, né, então ficou 1 ponto, né, ficou 0 para empate, 0 para derrota, perdão, aqui ficaria 3 pontos, né, que na verdade aqui eu colocaria o 1, uma vitória, né, ele ia multiplicar, então a linha pela coluna. Mas mas só para dar uma noção, né, que você pode aplicar, acho que é melhor só ter essa noção, pode aplicar essa multiplicação para ter um sentido prático na tabela de futebol, pontuação, e na tabela, por exemplo, que é fazer uma compra, né, de mercadorias, né, você vai ter uma listagem, uma tabela de preço, né, com umas quantidades do que você vai comprando, tá? Então, vamos ver a prática disso. Então, como que eu vou multiplicar? Você vai pegar sempre a linha pela coluna, tá? Linha pela coluna. E aí você vai fazer a seguinte conta. Aqui eu vou fazer em vermelho a primeira, o que eu marquei lá eu estou fazendo aqui, ó.
Então, você vai fazer 1 vezes 3 mais 7 vezes 5. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 5, 35. 3 mais 35, 38. E aí eu tenho o primeiro resultado. Vou fazer mais uma. Agora eu vou pegar a linha de novo pela coluna. E eu vou representar essa continha aqui, ó, essa segunda linha. Vou fazer 1 vezes 3 mais 7 vezes 2. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. 3 mais 14, 17. Então, tá aqui o meu próximo termo. Então, feito isso, pessoal, a gente continua aplicando essa mesma lógica para as próximas linhas, ó. Linha com coluna, sempre nessa ordem. O 2, Professor, então sempre na primeira matriz a gente vai pegar a linha e na segunda matriz a gente vai pegar a coluna. isso, linha por coluna, sempre essa lógica, ó. Linha por coluna. Né? Então, tu vai repetir esse passo na multiplicação 4 vezes. Então, agora a gente vai para a segunda linha, vai multiplicar pela coluna. Então, 2 vezes o 3, mais 4 vezes o 5, que está aqui, ó. 6, 20, 26. O resultado está aqui. Vamos pegar agora, trocar a cor, ó. Linha por coluna. Mas é isso aí. Sempre na primeira matriz a gente pega a linha e na segunda coluna. Então, 2 vezes o 3, mais 4 vezes o 2. 2 vezes 3, 6. 4 vezes o 2, 8. Soma 14. Então, na multiplicação, a gente tem que fazer esse procedimento. E aí, além desse procedimento, Mateus, sempre serão só a A e a B? É que quando você vai fazer uma multiplicação, sempre vai ser por duas matrizes, né? Para começar, né? O que eu acho que é importante falar, Mateus, aqui é a ordem, né? Por exemplo, assim, ó, nesse caso aqui eu tinha uma 2 por 2 e aqui eu também tenho uma 2 por 2. Não segue essa regra de ser a mesma ordem, tá? O que pode acontecer o que precisa? Vamos fazer essa pergunta aqui. O que precisa acontecer é os números de dentro que ser igual para poder existir o produto, né? Ou seja, o número de colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda. Lembra que o primeiro 2 aqui é linha, o segundo é coluna. Linha, coluna. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, isso aqui é uma condição para existir o produto. E a ordem da matriz resposta é 2 por 2. Esse 2 por 2 aqui final, ó, é essa ordem aqui, ó, que eu tenho duas linhas e duas colunas. Mateus, não sei se era bem essa a tua dúvida. O Mateus caiu, voltou. Tá, beleza. Vamos fazer mais um exemplo? Ou vocês têm alguma pergunta já agora? Que às vezes em quando fica meio confuso a multiplicação de entender esses passos, né? Acho que eu vou fazer mais um exemplo com vocês e daí vocês vão me perguntando, ver se vai clareando. Então agora aqui, ó, eu tenho mais um exemplo 2 por 2, ó. Então eu vou multiplicar a linha pela coluna, sempre nessa ordem, né? Se eu tenho CD, cuidar que é o que pede, é CD, então tem que, né, se às vezes em quando pedir virada e tudo, reescreve ela, acho que para ficar mais fácil de visualizar isso. Então, linha por coluna, então eu vou fazer 2 vezes 1 mais 1 vezes 3. E aí isso aqui vai me dar 2 mais 3, 5. Vamos termo a termo. Todos entenderam de onde surgiu o 5? 2 vezes o 1 mais Sim. 1 vezes o 3. Muito bem. Vamos trocar de cor agora, ó. Então, vou pegar a linha pela coluna e aí eu vou ter o próximo termo, ó. 2 vezes 4 mais 1 vezes 6. 14.
linha por coluna. 5 vezes 1 mais 3 vezes, mais 2 vezes 3. 5 mais 6, 11. E o último, então, linha por coluna. 5 vezes 4 mais 2 vezes 3. 20 mais 12, 32. Perguntas, pessoal? Dúvidas sobre a multiplicação? Da minha parte, não, professor. Beleza. Vão colocando lá no chat, pessoal, se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tudo certo? Beleza. Pô, já foi. Opa, tem mais uma que ia pular. Essa aqui que eu expliquei, né? Uhum. Ó, agora aqui... O Matheus está achando... Mas é fácil. Matrizes vocês vão gostar. É bem bacana de fazer. Principalmente lá no Can. Vocês vão... Parece um joguinho, né? Uma brincadeira. Ó, uma matriz M e uma matriz N. Estão vendo que elas são diferentes? Agora vamos testar aqui o que eu falei antes para vocês. Qual que é a ordem dessa primeira aqui, ó? Quantas linhas por quantas colunas ela tem? A primeira tem três colunas e 2 linhas. Mas a gente escreve primeiro. Primeira linha. Então, 2 por 3, né? E a segunda? 2 linhas por 3 colunas. Essa é a primeira. E a segunda? 3 linhas por 2 colunas. 3 por 2. Isso, né? Então, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que cuidar aqui no meio. O 3 e o 3 é igual? Esse número é igual a esse? Sim. Então, quando esses dois valores forem igual, que a resposta é igual, que é sim, então isso significa que existe a multiplicação. Eu posso multiplicar. Ah, então, quando esse número for igual a esse, eu posso multiplicar. Agora, o que significa o 2 e o 2? Aquele 2 e aquele 2 significa o resultado da matriz final. Ó. Esse 2 com esse 2 significa que a matriz resposta vai ser 2 linhas e 2 colunas, que está aqui embaixo. Ó. Tem uma matriz 2 por 2. Agora, vamos ver como é que fica a multiplicação disso tudo. Ó. Você vai pegar a linha e a coluna. E aí vai estar aqui o resultado da multiplicação. Ó. 2 vezes 4 mais 8 vezes 6 mais 3 vezes 2. Faz toda essa conta aqui e vai achar 62. Os internos têm que ser igual, porque senão não dá para fazer a multiplicação, porque não vai ter, em um dos dois não vai fechar a multiplicação entre eles. Exatamente isso, Jordana. Isso mesmo. Então, os internos aqui, a coluna e as linhas, tem que ter correspondência, né? Para você poder fazer essa linha por coluna e fechar lá. A resposta sempre vai ser 2 linhas e 2 colunas. Não, Marco. A resposta vai estar atrelada ao que você começa aqui e o que você termina aqui. Eu posso ter várias alterações aqui. Ó. Por exemplo, se lá em cima a matriz fosse 1 por 4 e depois aqui eu tivesse a segunda, né? 4 por 5, por exemplo. O que é importante? Esses números de dentro serem igual. Aí a matriz resposta final seria 1 por 5. Então, pode ter variações
qualquer variação no vetor resposta. Desde que os números internos aqui sejam iguais, existe o produto, e aí a resposta vai ser o da frente no final. E se não for igual, simplesmente não tem como fazer a conta. Isso não existe o produto entre as matrizes. Então, se os valores internos forem diferentes, né, esse valor que a gente viu ali, ó, aqui no caso era o 3, se ele é diferente, você vai escrever, não é possível fazer a conta. Né? Não existe a multiplicação dessas matrizes, não posso multiplicar. Então, agora, se eu multiplicar a linha pela coluna, que o próximo valor é esse aqui, ó, 2 vezes 1, mais 8 vezes 3, mais 3 vezes 4. Vocês estão enxergando isso aqui, né? O 2, o 8, o 3? Sim, né? Que está aqui, né? Então, vai ficar a resposta 38. E agora, se eu pegar o próximo, ó, sempre botar na cabeça isso, linha por coluna, linha por coluna. Então, eu vou pegar agora 5 vezes 4, 4 vezes 6, 1 vezes 2. Tá aqui, ó. 5 vezes o 4 vezes o 6 e 1 vezes o 2. Que está nessa ordem aqui. E a resultante é 46. E a última, linha por coluna. Sempre linha por coluna. Ó. Linha por coluna. 5 vezes 1, 4 vezes 3, 1 vezes 4. 5 vezes 1, 4 vezes 3, 1 vezes 4. Né? 5, 12, 4, 21. Beleza, pessoal? Vamos praticar no CAN. Ó. A proposta da aula de hoje, então, é fazer as atividades do CAN. Né? No início da aula tinha poucos alunos, eu vou repetir o que eu falei. Então, as atividades da aula de hoje, eu fiz a recomendação até domingo, dia 27, tá? Então, mas é claro, né? Se vocês usar o bom senso e aproveitar o tempo da manhã da aula de hoje, vocês fazem todas as atividades agora até o meio-dia, né? Em poucos minutos, na verdade, poucas horas, nem precisa de horas, eu acho. Dá para todo mundo, os 18 que estão online, entrar lá no CAN e fazer tudo. Aí, por que eu coloquei esse prazo aqui? Porque na segunda eu fecho as notas de matemática, tá? Então, vocês vão ter aí essas atividades do CAN de hoje, vão valer nota do primeiro semestre. Lembra que lá no SIGA tem 5 pontos lançados, considerando todas as atividades da aula de hoje e as últimas das anteriores, eu fecho a nota do CAN. Das listas eu também não lancei lá no SIGA, tá? Então eu vou lançar ainda essa semana, mas até segunda-feira, dia 28, eu quero fechar as notas de vocês. Então, pessoal, passar aqui um pensamento. E aí, vamos combinar o seguinte. Então, vocês vão fazer as atividades do CAN agora. Eu vou ficar online até as 10, para ir tirando as dúvidas, se você estiver do CAN. E antes da gente encerrar, eu já fiz isso várias vezes, mas eu acho que não custa de novo eu pedir. Então, hoje a gente fecha, pessoal, as aulas de matemática do primeiro semestre, né? Semana que vem vocês já vão ter outra aula de outra matéria, né? Então, como que foi esse primeiro bloco agora? Ok, né? Tudo bem essa metodologia dos slides, CAN, exercícios, listas? Posso me preparar para o segundo semestre seguindo essa lógica? Né? Vocês têm alguma sugestão de melhoria, alguma ideia da live de ser questão de tempo, né? De metodologia? Escrevam para mim ali uma avaliaçãozinha aí como que está indo e como que vocês esperam aí o próximo semestre. Eu gosto de como tá indo, porque daí a gente tem o conteúdo e depois tem a gente
realmente aprende fazendo as listas. E no Can. Só que é bom também porque a aula, quando não precisa ser muito longa, ela não é tipo hoje. Não foi muito longa e a gente entendeu tudo. E depois a gente vai e faz os exercícios. Eu tô gostando sim. Valeu, Vitor. Eu acho que está sendo bem bom, assim. E também o que o Victor falou de não ser uma aula muito longa, sabe? Acaba que o conteúdo sendo explicado, tu não se cansa tendo a aula e as atividades também. E a prova está sendo assim bem coerente com o que está sendo passado nas listas de exercício. Então, quem faz a lista, faz as coisas do campo, consequentemente vai bem na prova, porque a prova é quase a mesma coisa do que as atividades. Então, acho que isso está sendo bom, assim. Obrigado, Jordana. E o SIGA também está bem organizado, professor. Isso também é bom, porque às vezes tem matérias que a gente não tem o SIGA bem organizado, a gente fica meio confuso, às vezes, das matérias, e ele tem um padrão assim organizado na sua matéria, então isso também ajuda bastante. Ah, que legal, obrigado, Jordana. Às vezes, enquanto a gente vai organizando lá e não sabe, né? A gente esquece de pedir esse feedback, né? Então, vocês estão gostando, então eu vou seguir, né? Usando aquele modelinho lá, coloca o que a gente vai estudar, coloca o conteúdo, o link, o horário, né? Tudo isso, né? E depois a gravação. Ô, professor, o Khan, esses dias quando a gente foi fazer as atividades, ele tava acho que meio bugado, porque ele passava, tipo, no coisa do exercício, ele passava uma coisa, tipo, os números. Aí quando tu olhava no gráfico, eram outros números, bem diferentes. Ah, tá, viu? É bom vocês relatar isso. O Marco também colocou ali. Isso aconteceu na última questão lá do gráfico, né? Mas eu já aproveitei isso, gente. Eu fiz um relato. Tem uma opção lá, vocês também, quanto aluno, vocês podem fazer, tá? Reclamar, por exemplo, pedir uma correção, né? Ele dava uns pontos, tu me mandou também e-mail, né, Jordana? Ele dava uns pontos e o gráfico era outro, né? Ele não fechava. Mas vocês Sim, acreditam que é a primeira vez que eu observei, né, um pequeno errinho ali que tem nessa parte, mas eu já relatei para eles lá, porque tem uma opção da gente entrar ali e sugerir que tem erro na resposta, né? Então o professor já fez esse relato, vamos ver se eles já vão mudar isso aí, com certeza. aí tinha atividades que, tipo, era se tinha erro, daí às vezes tu fazia pelo que tava escrito, né, lá em cima, né? Aí Aham. dava errado e era sobre o gráfico, os números. E daí tinha vezes que tu fazia sobre o gráfico e era sobre lá em cima. Daí Ah, volta e meia então dava errado. tinha os dois, tá? Obrigado pelo feedback. Eu coloquei justamente isso também lá no CAM para relatar. Marco, às vezes quando o jeito que ele pede a escrita também tem que cuidar. Não, beleza, obrigado aí pelos feedbacks, gente. Então, vamos para a lista e eu fico até às 10 aqui.